E vamos ao nosso dia 10. Faça as oportunidades. Faça as oportunidades acontecerem na sua vida. O quanto você tem acreditado que você pode, realmente é aquilo que você realmente pode. O quanto você acredita que irá conseguir na vida, é o que você irá conseguir na vida. O quanto você acredita que pode fracassar, realmente irá fracassar. Você é aquilo que você acredita. Você tem aquilo que você acredita. Quando a gente começa a traçar objetivos, a pensar da forma correta, a ter pensamentos positivos, a trazer a nossa imaginação ao nosso mundo das ideias, os detalhes de onde a gente quer chegar, de como a gente quer estar, do que a gente quer para a nossa vida, a gente começa a elaborar situações que favorecem aquelas situações, tanto para o positivo quanto para o negativo. Quando a gente fala que é necessário manter bons pensamentos, escrever no seu caderno das manifestações aquilo que você deseja, agradecer, confiar. Isso é um passo a passo para você seguir e alcançar o seu objetivo. Não é da boca para fora, existe realmente uma ciência para ficar rico. E quando você segue o passo a passo do que todos os autores trazem, não só desse livro que hoje nós vamos encerrá-lo, que é A Ciência para Ficar Rico, do Wallace D. Wattles. Quando você segue esse passo a passo, sua vida começa a transformar. E é uma coisa tão natural, tão fluida, que foge do nosso controle. A gente tem o hábito, e eu já falei isso e repito incansavelmente, para que seja impregnado isso na mente realmente. A gente tem um hábito de criar coisas negativas, porque nós estamos inseridos num padrão negativo. E você precisa realmente rebater, lutar contra esse padrão negativo. Você precisa mudar o seu padrão. Precisa dar aquela invertida no jogo. E a gente faz isso com muito esforço, porque é um ensinamento. Quanto mais você faz, mais fácil vai ficando. Você não consegue vencer uma maratona sem você treinar. Tudo é o treino, é dia a dia, passo a passo, sem desistir, com persistência, com fé, acreditando que aquilo vai dar certo, que você vai chegar onde você precisa chegar. Mas você precisa agir do modo certo para que as coisas fluam, ou nada vai mudar, nada vai acontecer. Nós vamos encerrar o livro A Ciência para Ficar Rico, do Wallace D. Wattles hoje. E eu quero que vocês entendam bem, no final desse livro e no resumo que a gente vai trazer dele. É muito importante você acreditar em quem você é, acreditar na sua capacidade de entregar o seu melhor, acreditar nas suas habilidades, acreditar nos seus talentos, manter os seus pensamentos positivos, ter foco naquilo que você deseja, aonde você quer chegar, ter uma imagem clara do que você deseja. E as coisas acontecem. Eu sou prova viva que as coisas acontecem. Minha vida transformou. A partir do momento que eu comecei a aplicar essas leis. Ainda eu estou no caminho de busca, porque nós estamos em constante expansão, o crescimento perpétuo, e eu quero mais. Nós queremos sempre mais, por natureza. E eu tenho um objetivo lá na frente, claro, definido. E é rumo a ele que eu estou, e nada nem ninguém me para. E é isso que eu quero que você traga para a sua vida. Nada, nenhuma circunstância, ninguém, nenhum lugar irá te parar. Você é imparável e você consegue alcançar tudo o que você deseja. Tudo. A partir de agora, traga isso como seu mantra. Eu consigo tudo o que eu quero. Eu consigo tudo o que eu quero. As portas se abrem para mim. Tudo acontece para o bem maior. Tudo acontece para o meu bem maior. Começa a mantrar coisas positivas para sua vida o tempo todo. E você vai ver a transformação. Saia do caos. Saia do caos. Saia dessa massa. Saia dessa
desse contexto onde a massa não acordou, não abriu os olhos, esse conhecimento não é para todos. É só para aqueles que estão realmente querendo despertar, não serem manipulados, controlados, a criarem a própria realidade. É isso que você precisa fazer, criar a sua própria realidade. Então vamos lá. Não importa o que você seja, médico, professor ou sacerdote. Se você for capaz de proporcionar aos outros aumento ou crescimento de vida e fazer com que eles tomem conhecimento desse fato, eles serão atraídos em sua direção e você ficará rico. O médico que tem a imagem mental de si mesmo como um grande bem-sucedido restaurador da saúde e que trabalha para a realização completa dessa imagem com fé e propósito, como descrito nos capítulos anteriores, entrará em contato tão íntimo com a fonte de vida que o seu sucesso será fenomenal. Será procurado por uma multidão de pacientes. Ninguém tem maior oportunidade de seguir os ensinamentos desse livro do que o praticante de medicina. Não importa a escola a que pertença, pois o princípio de curar é comum a todas elas e pode ser alcançado por todas elas, sem distinção. O homem avançado na medicina que mantém a imagem clara de si mesmo como bem-sucedido e que obedece às leis da fé, do propósito e da gratidão, sem dúvida vai curar todos os seus pacientes, não importa os remédios que usar. No campo da religião, o mundo clama por um sacerdote que ensine aos fiéis a verdadeira ciência da vida abundante, aquele que domina os detalhes da ciência de enriquecer, ao lado das ciências aliadas do bem-estar, de ser grande, de conquistar o amor das outras pessoas e que ensina esses detalhes no púlpito, jamais sentirá falta de uma congregação. Esse é o evangelho que o mundo precisa, o evangelho que ensina o aumento da vida. Os homens o ouvirão satisfeitos e o apoiarão incondicionalmente quem o leva a eles. O que precisamos agora é de uma demonstração da ciência da vida no púlpito. Queremos pregadores que não apenas nos digam como, mas que sejam provas vivas do que pregam. Precisamos do pregador que seja rico, saudável, grande e amado, para nos ensinar a alcançar todos esses bens. E quando ele chegar, encontrará um número enorme de fiéis e seguidores. O mesmo se aplica ao professor, capaz de inspirar as crianças com fé e o propósito de avançar na vida. Ele jamais ficará sem emprego. E qualquer professor que possui essa fé e esse propósito pode transmiti-los a seus alunos. E só poderá transmiti-los se fizer parte da própria vida do seu trabalho. O que vale para o professor, o pregador e o médico vale também para o advogado, para o dentista, para o corretor de imóveis e o agente de seguros. Vale para todos. A ação combinada, mental e pessoal, que acabo de descrever é infalível. Todos os homens e todas as mulheres que seguirem ao pé da letra com perseverança ficarão ricos. A lei do aumento da vida é uma certeza tão matemática em sua atuação quanto a lei da gravidade. Enriquecer é uma ciência exata. Tudo isso aplica-se ao assalariado do mesmo modo que aos profissionais descritos. Não pense que você não tem chance de enriquecer porque trabalha onde a oportunidade de crescimento não é visível, onde os salários são baixos e o custo de vida alto. Forme uma visão mental do que você deseja e comece a agir com fé e propósito. Faça todo o trabalho possível, todos os dias, e faça do modo perfeito e bem-sucedido. Aplique o poder do sucesso e o propósito de enriquecimento em tudo o que você faz. Mas não haja desse modo apenas com a ideia de cair nas boas graças de seu empregador, com a esperança de que ele ou os que estão acima de você vejam seu bom trabalho e o promovam. É pouco provável que façam isso. O homem que é apenas um bom trabalhador, que desempenha sua função com a melhor de suas habilidades e satisfeito com isso, é valioso para o empregador e, portanto, ele não tem interesse em promovê-lo. Ele vale mais aonde está.
Presta atenção no que ele diz aqui nessa parte. Não basta só você dar o seu máximo com todas as suas habilidades para que o seu patrão veja que você é o melhor empregado. Não basta isso, senão você não vai passar de um bom trabalhador. Vamos lá. Para garantir o seu crescimento, não basta ser grande demais para o lugar que ocupa. O homem que tem certeza de que vai melhorar e crescer na vida é aquele que é grande demais para o lugar que ocupa e que tem uma ideia clara e precisa do que quer ser. Olha lá, o que muda é o que você acredita e aonde você quer chegar. Qual é o seu plano, qual é a sua meta, como você se visualiza, como você se vê daqui a uns anos. É isso que muda tudo. Sabe que pode ser o que quiser e está resolvido a ser aquilo que deseja. Não tente fazer nada mais além de desempenhar completamente sua função atual, com o intuito de agradar o seu empregador. Faça isso com a ideia do próprio avanço na vida. Mantenha a fé e o propósito de crescer na vida durante as horas de trabalho, depois das horas de trabalho e antes das horas de trabalho, de modo que qualquer pessoa que entre em contato com você, seja chefe ou um companheiro de trabalho ou alguém das relações sociais, sinta a força do propósito irradiando-se de uma pessoa e que todos tenham a sensação de crescimento que emana de você. As pessoas serão atraídas para você. Se não houver possibilidade de avanço em seu emprego atual, logo surgirá a oportunidade de outro emprego melhor. Existe um poder que jamais deixa de apresentar uma oportunidade para o homem avançado que se move de acordo com a lei. Deus não pode deixar de ajudá-lo se você agir do modo certo. Ele tem de fazer isso para ajudar a si mesmo. Não existe nada nas circunstâncias de que seu emprego, nem a situação de sua empresa é capaz de mantê-lo onde está. Se você não pode ficar rico trabalhando para a indústria de aço, ficará rico numa fazenda de 3 hectares, por exemplo. E se começar a se movimentar do modo certo, certamente escapará das garras das indústrias do aço e chegará à fazenda ou outro qualquer lugar que você deseja. Se alguns milhares de seus empregados começassem a agir do modo certo, o trouxa do aço estaria em péssima situação. Teria de dar oportunidades a seus trabalhadores ou encerrar suas atividades para sempre. Ninguém tem que trabalhar para esses empresários. Os empresários só podem manter as pessoas nessas condições sem futuro enquanto existirem aquelas ignorantes demais para conhecer a ciência do enriquecimento ou mentalmente preguiçosas demais para colocá-la em prática. Comece a pensar e agir desse modo e sua fé e o seu propósito o farão encontrar rapidamente a oportunidade de melhorar sua condição. Essas oportunidades aparecerão logo, porque o Supremo, trabalhando em tudo e trabalhando para você, as levará até onde você está. Não espere por uma oportunidade para ser tudo aquilo que você deseja. Quando surgir uma chance para ser mais do que é agora e você se sentir atraído por ela, não a perca. Será o primeiro passo para uma oportunidade maior. São passos para a gente chegar onde deseja. Não pode existir no universo falta de oportunidade para o homem que está levando uma vida de crescimento. É uma parte inerente à constituição do cosmo que todas as coisas devem ser para ela e devem trabalhar juntas para o seu bem. E ele certamente ficará rico se agir do modo certo. Portanto, deixe que os assalariados estudem esse livro atentamente para seguir o curso de ação que ele prescreve. Não há como falhar. Muitas pessoas zombarão da ideia de que existe uma ciência exata para enriquecer. Com a impressão de que o suprimento de riqueza é limitado, insistirão que as instituições governamentais e sociais têm de ser mudadas para que, pelo menos, um número considerável de pessoas possa adquirir uma competência. Mas isso não é verdade.
É verdade que os governos existentes mantêm as massas na pobreza, mas isso é porque as massas não pensam e nem agem do modo certo. E muitas vezes estão adormecidas e não querem ver a realidade. Se as massas começarem a se movimentar de acordo com o modo sugerido aqui nesse livro, nenhum governo e nenhum sistema industrial poderão contê-las. Todos os sistemas terão de ser modificados para acomodar o movimento para frente. Se o povo tiver a mente avançada, a fé de que tem a capacidade de ficar rico e se movimentar para frente, com o firme propósito de enriquecer, nada poderá mantê-lo na pobreza. Os indivíduos podem começar a agir do modo certo e a qualquer tempo e sob qualquer governo enriquecer. E quando um número considerável de indivíduos fazer isso sobre um governo, provocará a mudança do sistema a fim de abrir caminho para os outros. Quanto maior o número de homens que enriquecem no plano competitivo, pior é a situação para os outros. Quanto maior o número dos que enriquecem no plano criativo das ideias, melhor para os outros. A salvação econômica das massas só pode ser realizada se um grande número de pessoas praticar o método científico descrito nesse livro e todas se tornam ricas. Esses homens e mulheres mostrarão aos outros o caminho e despertarão neles o desejo de uma vida real, com fé de que podem alcançá-la com o firme propósito de conseguir isso. Porém, por enquanto, basta saber que nem governo sob o qual vivemos, nem o sistema capitalista ou competitivo da indústria pode impedi-lo de enriquecer. Quando você entra no plano do pensamento criativo, coloca-se acima de todas essas coisas e torna um cidadão de outro reino. Lembre-se, o seu pensamento deve ser mantido no plano criativo. Nem por um momento sequer você deve permitir que o convençam de que o suprimento é limitado ou que você deve agir do nível moral de competição. Toda vez que cair nos antigos modos de pensamento, corrija-os imediatamente. Pois quando você entra na mente competitiva, perde a cooperação da mente do todo. Não perca tempo imaginando como resolver prováveis emergências no futuro, exceto quando as providências necessárias afetarem seus atos no presente. Concentre-se em fazer o trabalho de hoje com sucesso e perfeição, e não nas emergências que poderão surgir amanhã. Você tem condições de resolvê-las à medida que forem aparecendo. Não se preocupe pensando em como poderá transpor os obstáculos que aparecem no horizonte profissional, a não ser que veja claramente que pode alterar seu curso hoje, a fim de evitá-los. Por maior que possa parecer um obstáculo, visto à distância, você descobrirá que, agindo do modo certo, ele desaparecerá quando você se aproximar, ou encontrará um meio de ultrapassá-lo ou contorná-lo a tempo. Nenhuma combinação possível de circunstâncias pode derrotar um homem ou mulher que caminha para a riqueza seguindo linhas estritamente científicas. Nenhum homem ou mulher que obedeça a essas leis deixará de enriquecer, assim como 2 multiplicado por 2 são sempre 4. Não tenha pensamentos angustiantes sobre possíveis desastres, obstáculos, pânico ou combinações desfavoráveis às circunstâncias. Você terá tempo suficiente para enfrentar esses eventos quando eles aparecerem no presente imediato e descobrirá que toda dificuldade traz consigo os elementos para a solução. Seja prudente ao falar. Nunca fale sobre si mesmo ou em seus casos, negócios ou qualquer outra coisa de modo triste ou desencorajador. Jamais admita ou insinue a possibilidade de fracasso. Nunca diga que os tempos estão difíceis ou que as condições de um negócio são duvidosas. Os tempos podem estar difíceis e o sucesso de um negócio pode ser incerto para aqueles que estão no plano competitivo, mas nunca para você. Você pode criar o que quiser e está acima do medo.
Quando os outros estiverem passando por tempos difíceis e os negócios andando mal, você encontrará suas maiores oportunidades. Quando os tempos estiverem difíceis, começa a soltar perguntas para o universo. Universo, o que se requer para que eu crie, inclusive no caos? Universo, o que se requer para que eu seja essa energia de criação, inclusive com esses problemas? Faça perguntas positivas para o universo. Isso vai fazer você a intuir as respostas corretas. Aprenda a pensar no mundo e vê-lo como algo em transformação, algo que está crescendo, e a considerar o mal aparente apenas como algo mal desenvolvido. Fale sempre em termos de crescimento, do contrário, estará negando a sua fé, e negar a fé significa perdê-la. Nunca fique desapontado. Você pode não conseguir algo no momento que esperava, e isso talvez pareça um fracasso, mas se você tiver fé, constatará que o fracasso é apenas aparente. Continue agindo no modo certo. Se não receber o que espera, receberá algo muito melhor. E verá então que o fracasso foi, na verdade, um grande sucesso. Um estudante dessa ciência estava resolvido a fazer determinado negócio que naquele momento parecia extremamente desejável. E ele trabalhou algumas semanas com essa finalidade. Quando chegou o momento, o negócio falhou de modo perfeitamente inexplicável, como se alguma influência invisível estivesse trabalhando contra ele. Mas o estudante não ficou desapontado. Ao contrário, agradeceu a Deus por seu desejo não ter sido atendido e continuou seu caminho cheio de gratidão. Em poucas semanas, apareceu uma oportunidade muito melhor, que não existiria de modo algum no primeiro negócio. E ele percebeu que uma mente que sabe mais que ele havia evitado que perdesse a oportunidade melhor, não permitindo que se comprometesse com o menor. Assim funcionam os fracassos aparentes. Quando você mantém sua fé, seu propósito e sua gratidão e faz todos os dias tudo o que foi dito para ser realizado aqui nesse livro, realizando cada ato com perfeição e sucesso, sua vida transforma. Quando você tem um fracasso, é porque não pediu o suficiente. Insista e uma coisa maior do que a que estava procurando certamente virá a você. Lembre-se disso. Você não fracassará por falta do talento necessário para fazer o que deseja. Se seguir as instruções desse livro, desenvolverá todo o talento necessário para realizar seu trabalho. Não faz parte do objetivo desse livro tratar da ciência de desenvolver um talento, mas de um processo tão simples e tão certo como o processo de enriquecimento. Entretanto, não recue com medo de não ter habilidade suficiente para uma determinada atividade. Continue em frente. Quando tiver de desempenhar essa atividade, a habilidade lhe será dada. A mesma fonte de habilidade que deu a Lincoln, um homem inculto, a capacidade para realizar um dos melhores governos jamais conseguidos por um homem, está aberta para você. Você pode se abastecer de sabedoria suficiente para desempenhar o trabalho que deve fazer. Siga em frente, com toda a fé. Estude esse livro, faça dele seu companheiro constante, até compreender e dominar todas as ideias que ele contém. Enquanto estiver estabelecendo sua fé, será conveniente abandonar a recreação e os prazeres e afastar-se de lugares nos quais são expostas ideias conflitantes em sermões ou palestras. Não leia literatura pessimista ou conflitante. Nem discuta o assunto. Não leia muita coisa além dos autores mencionados nesse prefácio. Passe a maior parte de seu lazer contemplando a imagem criada em seu pensamento, cultivando a gratidão e lendo esse livro. Ele contém tudo o que você precisa saber sobre a ciência do enriquecimento, e você encontrará os pontos essenciais e resumidos no capítulo seguinte. E vamos encerrar esse livro com um resuminho do que Wallace D. Wattles trouxe nesse livro A Ciência para Ficar Rico. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original penetra e preenche todos os interespaços do universo.
Um pensamento nessa substância produz a coisa imaginada por ele. O homem pode formar coisas em seu pensamento, e ao imprimir esses pensamentos à substância informe, pode fazer com que seja criada a coisa que ela pensou. Para fazer isso, o homem deve passar da mente competitiva para a mente criativa. Do contrário, não pode estar em harmonia com essa inteligência informe, que é sempre criativa e nunca competitiva em essência. O homem pode alcançar a harmonia completa com a substância informe. Leia-se, quando diz substância informe, leia-se Deus, o universo, o todo, não importa. O homem pode alcançar a harmonia completa com a substância informe, conservando uma gratidão viva e sincera pelas bênçãos que lhe concede. A gratidão faz com que a mente do homem se una à inteligência da substância, de modo que os pensamentos dele sejam recebidos por essa inteligência informe. O homem só pode se manter no plano criativo unindo-se à inteligência informe por meio de um sentimento profundo e constante de gratidão. O homem deve formar uma imagem clara e precisa das coisas que ele deseja ter, fazer ou ser, e deve manter essa imagem em seu pensamento, sendo, ao mesmo tempo, profundamente agradecido ao Supremo pela realização de todos os seus objetivos e desejos. O homem que quer ficar rico deve pensar suas horas de lazer contemplando sua visão e agradecendo sinceramente o fato de estar recebendo a realidade. É extremamente importante a contemplação frequente da imagem mental aliada à fé inabalável e à gratidão sincera. Esse é o processo pelo qual a imagem é enviada a informe e que ativa as forças criativas. A energia criativa funciona por meio dos canais estabelecidos no crescimento natural e da ordem industrial e social. Tudo que está incluído nessa imagem mental certamente será trazido ao homem que segue as instruções, cuja fé jamais vacila. O que ele deseja lhe será dado por intermédio da indústria e do comércio. Para receber o que lhe pertence, no momento que chegar, o homem deve ser ativo e essa atividade só pode consistir em ser maior do que o lugar que ele ocupa. Deve manter na memória o propósito de ficar rico por meio da realização dessa imagem mental. E deve fazer, cada dia, tudo o que puder fazer nesse dia, cuidando para que cada ato seja feito com perfeição e sucesso. Deve dar a cada homem o valor de uso maior do que o valor em dinheiro que dele recebe, de modo que cada transação signifique mais vida, e deve manter o pensamento avançado de que a impressão de crescimento será transmitida a todos com quem entrar em contato. Os homens e mulheres que seguirem essas instruções certamente ficarão ricos, e as riquezas que receberão terão a proporção exata da clareza da sua visão, da firmeza de seu propósito, da solidez de sua fé e da profundidade da sua gratidão. E assim encerramos o livro A Ciência para Ficar Rico, do Wallace de Watteau. É incrivelmente maravilhoso todo esse ensinamento. Aplique e você verá a sua vida transformar. Aqui é a Ari Paduano. Um beijo e até amanhã.